talvez o segundo universo compartilhado mais bem sucedido do cinema? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E aproveitando que a gente tem aí nos cinemas a estreia de A Freira 2, né, novo filme do chamado Invocaverso, o universo do Invocação do Mal, eu aproveitei para fazer um breve ranking aqui, oferecendo a minha opinião pessoal sobre os outros filmes desse universo idealizado pelo James Wan e o Peter Safran. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, comemorando 10 anos desde que o Invocaverso teve início na New Line e na Warner Bros., eu vou listar aqui os 9 filmes do universo Invocação do Mal na minha ordem de preferência pessoal. E eu começo em nono lugar com A Maldição da Chorona, de 2019, dirigido pelo Michael Chaves. Agora, eu sei, muita gente não considera esse filme parte do universo do Invocação do Mal. Algumas pessoas dizem que é. Ele tem lá uma cena com a Annabelle, com um padre que aparece no primeiro filme, e é meio que mais uma brincadeira, um easter egg. Então depende de você, se você considera ou não A Maldição da Chorona, mas enfim, ele tá em último nessa lista, porque eu acho que apesar da Chorona em si ter um visual bacana, ter uma mitologia interessante no filme, é um filme genérico assim, onde você não liga muito pros personagens, nem muito pra construção dos sustos. É meio que a estreia do Michael Chaves aí na Warner Brothers, no universo Invocação do Mal, infelizmente, por alguns motivos, né? Eu acho que é um filme que tem seus momentos, tem um bom clímax e um bom monstro, mas que não é particularmente muito memorável, sabe? Eu, pessoalmente, não lembro quase nada desse filme. Em oitavo lugar, eu coloco A Freira, o filme solo de 2018, dirigido pelo Corin Hardy, e, putz, decepção é a palavra certa para definir esse filme pra mim, porque eu tinha adorado a figura da Bonnie Aarons como a Freira no segundo Invocação do Mal, e aí quando você me fala que vai ser um prelúdio ambientado num monastério na Romênia no passado com a Freira, nossa, ambientação perfeita, e esse é o grande trunfo do filme do Corin Hardy. Eu acho que ele acerta na atmosfera, no design, na fotografia, na Thaisa Farmiga, que é uma ótima protagonista, ela manda bem nesse filme, assim como a própria Bonnie Aarons, né, ela já virou um ícone do terror. Infelizmente, o filme eu acho bem fraco, eu acho que o roteiro é péssimo, eu acho que a direção do Corin Hardy não consegue aproveitar muito bem o fator de susto, de ameaça e de o que você pode fazer com essa personagem, e descamba aí num clímax que eu acho bem besta, que tem cusparada de sangue de Jesus na cara, e aqui eu vejo mais como uma oportunidade perdida, apesar da boa ambientação. Em sétimo lugar, eu coloco A Freira 2, de 2023, também dirigido pelo Michael Chaves, e assim, eu acho que ele é objetivamente um filme melhor do que o primeiro. Eu acho que a entrada da roteirista Aquela Cooper traz algumas questões de história, de jornada, de mitologia, que são bem mais fantasiosas, você tem que suspender um pouco sua descrença nesse filme, mas que acaba gerando um resultado um pouco mais interessante, apesar do filme ser inchado, de ter um excesso de personagens e da própria Freira da Bonnie Aarons não ser um deles. Eu fiquei um pouco decepcionado em não ter tanto a presença da Freira no clímax. Eu acho que o Michael Chaves aposta em umas outras criaturas, umas ideias que não funcionam muito pra mim. É um filme que se atrapalha um pouco em tentar fazer terror, ação, busca ao tesouro, né? É um filme meio Código da Vinci, mas que no geral, né, apesar de umas ideias bem ruins no final, consegue aproveitar um pouco melhor a figura da Freira. Em sexto lugar, eu coloco Annabelle, de 2014, filme dirigido pelo John Leonetti, que marca o primeiro spin-off da franquia Invocação do Mal. E assim, é um filme feito bem às pressas, dá pra você sentir que ele não tá 100% lá, e ele com certeza fica bem abaixo do primeiro Invocação do Mal, mas tem alguns fatores que numa revisão eu acabei gostando mais, especialmente essa reverência, essa homenagem que o filme faz ao bebê de Rosemary do Roman Polanski, que é uma ambientação muito parecida, e você tem uma boa protagonista com a Annabelle Wallis fazendo o filme da Annabelle, né? Eu acho que o Leonetti não tem nem a metade do talento do James Wan, mas dentro daquela ambientação do bebê, da ideia de você ser perseguido pela boneca num apartamento e uma conexão estranhamente inspirada com os assassinatos do culto do Charles Manson, eu acho que o primeiro Annabelle, apesar de não ser um grande filme, tem alguns fatores interessantes que pra mim deixam ele acima desses outros filmes. Em
quinto lugar, eu coloco Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio de 2021, também do Michael Chaves. Eu tinha um medo muito grande com esse filme, porque era a primeira vez que o James Wan não dirigiria um filme de Invocação do Mal. Ele passou o bastão pro Michael Chaves, mais uma vez, né, que eu não considero o cara mais certeiro e competente do mundo. Mas o que a gente encontra aqui é um filme que é totalmente carregado pelo carisma da Vera Farmiga e do Patrick Wilson. Eles são excelentes fazendo o casal Warren. E é uma história que instiga, ela é interessante, fala sobre esse caso de um cara que foi a julgamento e alegou que estava possuído pelo demônio quando ele matou uma pessoa. Isso garante um filme bem diferente dos anteriores, é meio que uma espécie de policial, true detective, com elementos sobrenaturais. E apesar do filme pecar bastante em não ter monstros memoráveis ou grandes sequências de terror, né, a única que pra mim vale a menção é um momento com o Ed num necrotério, né, se vocês assistiram vocês sabem qual cena que é. Não é um grande filme, mas uma boa aventura passável com o casal Warren. Em quarto lugar, eu coloco Annabelle 3, De Volta para Casa, de 2019, do Gary Dauberman. Uma boa estreia do roteirista Gary Dauberman, que estava bem envolvido na criação das histórias dos outros filmes de Invocação do Mal. E, putz, a premissa de Annabelle 3 é simplesmente fantástica, né? Porque e se aquele museu dos Warren, onde eles guardam as relíquias e artefatos possuídos, literalmente fugisse do controle? É basicamente uma noite no museu sobrenatural, e eu enxergo esse filme como uma diversão dark, assim. Ele é um filme bem adolescente que eu consigo imaginar muita gente vendo num Halloween depois da escola, sabe? Porque ele tem esses elementos de terror, mas por ter protagonistas que são crianças e adolescentes, tem uma energia diferente, tem uma energia um pouco mais leve, e eu acho que ele caminha bem nessa linha meio Goosebumps, com ótimos monstros. Eu gosto das criaturas que aparecem nesse filme, tem até lobisomem aí, e o Gary Dauberman surpreendeu e fez uma boa estreia como diretor. E eu também destacaria a McKenna Grace como a jovem filha do casal Warren, né? Precisamos ver mais essa menina, porque ela é muito boa em exorcizar demônios. Em terceiro lugar, eu coloco Annabelle 2, A Criação do Mal, de 2017, dirigido pelo David F. Sandberg. Mais um filme que mostra que às vezes um spin-off de terror pode ganhar uma sequência que é infinitamente melhor. Eu gosto como o David F. Sandberg pega a boneca Annabelle e explora todo o potencial que ela tem. Indo um pouco mais para trás no tempo, com a literal origem da boneca Annabelle, a gente tem uma boa história ambientada num orfanato com personagens que são fáceis de gostar. Você acaba se apegando a essas personagens, à inocência e à ingenuidade que elas têm também. Então é uma ótima ambientação em um orfanato com uma boneca maligna que vai despertando aparições, demônios e um espantalho sinistro. E eu acho que torna esse filme vencedor é a direção do David F. Sandberg. Ele faz coisas aqui que realmente elevam bastante o material e mostram como o terror é um gênero que, se você tiver um diretor afiado, você consegue passar por cima de vários buracos de história. Agora, as duas primeiras colocações, obviamente vocês já sabem quais são, mas eu preciso dizer que às vezes eu mudo muito de opinião, eu tenho realmente uma dúvida sobre qual é o melhor ou não. Mas em segundo lugar, hoje eu coloco Invocação do Mal 2, de 2016, dirigido pelo James Wan, uma excelente continuação do filme de 2013, mais um caso bem interessante, cheio de camadas e detalhes bacanas para se analisar. O James Wan faz um trabalho de câmera, de atmosfera e construção de terror simplesmente formidável. Sério, a introdução da freira, o homem torto que rouba a cena quando ele aparece, e mais uma vez um enfoque emocional muito forte. Você se importa bastante com a família desse filme e especialmente com a relação do casal Ed e Lorraine. Eu considero Invocação do Mal 2 um filme de romance que tá dentro de um grande épico de terror sobrenatural. Acho que é uma das chaves para conseguir fazer um grande filme de terror, é esse envolvimento emocional que é muito, muito forte no segundo Invocação do Mal. E em primeiro lugar, né, eu acho que é esse, não tem como negar, eu coloco o primeiro Invocação do Mal de 2013, também dirigido pelo James Wan. Que tremendo filme de terror. Eu acho que tudo que o James Wan faz aqui é uma aula de como se explorar, desenvolver e apresentar o gênero de uma forma que ao mesmo tempo parece antiquada, parece que resgata muito do terror dos anos 70, dos anos 80, mas também leva para um lugar novo. Ele vai te surpreendendo com as viradas de história, com as aparições absolutamente aterrorizantes. Até hoje eu não consigo olhar para o Joseph Bishara caracterizado como a Bathsheba, porque é uma das coisas mais sinistras que eu já vi na minha vida. E de novo, o envolvimento que o espectador tem com essa família, com esses personagens vividos pela Vera Farmiga e o Patrick Wilson,
Wilson são muito fortes. Você tá realmente muito envolvido, você se importa, você torce, você tem medo por eles. Acho que é um ótimo roteiro, aliado com uma direção brilhante, sério. Tem uma sequência nesse filme que é a antítese do jumpscare. O James Wan é um diretor muito inteligente, muito habilidoso, e eu acho que esse permanece talvez como o melhor filme dele até agora. O Maligno, né? Vocês viram Maligno? Maligno é muito bom. Bom, pessoal, esse é o meu ranking pessoal e completamente subjetivo dos filmes do Invocação do Mal. Deixem aí nos comentários, por favor, qual que é o ranking de vocês de todos esses 9 filmes de terror, e se vocês ainda têm interesse em mais filmes dessa franquia, porque eu não tenho certeza se eles vão continuar vindo com tanta frequência. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.